Amém, amém. Glória a Deus. Daí, gente, vocês estão vendo uma figura aí. Se você ainda não é mãe ou pai, não gerou, você já esteve nesse lugar. Ah, tá. Tem que pegar o papelzinho ou entregar o visitante. Fábio, você não fez o visitante, Fábio? Poxa vida, gente. Que coisa. Então, vamos retroceder um pouquinho. Eu queria reconhecer aqueles que estão vindo pela primeira vez aqui na casa do Senhor, que você levantasse a mão. A gente quer te reconhecer, te entregar uma lembrancinha. Aqui, ó, tem uma família, queridos. Aqui tem mais um também. Amém, gente? Sejam muito bem-vindos. Essa é a casa do Pai. A gente quer que vocês se sintam muito à vontade, tá bom? Amém. Então, voltando aqui, né? Nesse lugar onde eu e você fomos gerados, onde talvez você tenha passado também pela gestação e saiba muito bem como é, né? Cadê as mães? Levante as mãos, as mães aí. Olha lá. Como que foi, gente, quando vocês eram mães? Difícil, fácil? Olha lá. O título vem junto com o filme, só para vocês não esquecerem da palavra, né? Quem assistiu, olha quem está falando, levanta a mão. Caramba! Me sentindo velha agora. É um filme de 1989. Nem faz tanto tempo assim, poxa vida. É uma gracinha esse filme, mas quando você assistir as partes que não são tão boas, você não fala assim, nossa, não acredito que a pastora indicou esse filme para eu ver. Tá bom? Mas é bem bonitinho, porque tem um bebê ali. Então, tem umas partes que são bem legais, dá para dar risada. Então, bem interessante. Tá? O texto base dessa manhã é Salmo 139. Não sei se você quer abrir aí a tua Bíblia. Eu coloquei ali o verso 14, mas eu vou ler da minha Bíblia a partir do verso 13. Assim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus, é de ficar sem fôlego, corpo e alma. Eu sou maravilhosamente formado. Repita comigo. Maravilhosamente formado. Uau! Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito. Aos poucos. Como fui esculpido. Do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer. Desde a concepção até o nascimento. Até aí. Bora lá. O teste deu positivo, e agora? Já passou por isso, né? Quem já passou por isso, levanta a mão. Para alguns um susto, para outros uma alegria, né? Você está lá, você tem uns sintomas estranhos. No meu último caso, a minha instrutora de Pilates, ela falou assim, vai ver suas vitaminas, você está esquisita. Né? Para cada um é de um jeito. E aí está assim, a atriz desse filme, né? Kurt Ellen, que inclusive já faleceu, né? O filme é bem antigo mesmo. Nem a atriz está viva ainda, mas só para você entender, né? Ela leva um susto também nesse filme. Ela não estava esperando estar grávida. Mas veja bem, quando você compra um teste de farmácia, você está, né, achando, você suspeita que você está grávida, ou que a sua esposa esteja grávida. Você leva aquele teste para casa e se der negativo, o que acontece? Você joga o teste fora, alguns vão falar, ufa. Outros vão, né, ficar tristes, não sei, depende da situação, de como é o planejamento familiar. Mas para aquelas famílias cujo teste deu positivo, o que acontece? Ah, deu positivo. Ah, tá, passou o frango, por favor. É assim que acontece? Não é, né? Geralmente é um baita de um susto, uma surpresa, sim ou não? Uau, tô grávida, né? Ou para quem fica ali, né? Mas para quem dá o positivo, a vida muda, sabia? A vida muda. A mente começa a mudar. E depois que nasce, a vida muda completamente. Sim ou não? Depois que você teve seu filho, sua vida mudou de todas as formas possíveis, por dentro e por fora. Sim ou não? Muda absurdamente, muda a família, muda o relacionamento marido e mulher, muda. Se tem outros filhos, muda para os outros filhos também. Muda, é uma grande mudança. Então, dá para você pegar o teste positivo e falar assim, quando nascer eu vejo. Dá para fazer isso? Não dá.
né? Então, o que eu faço quando eu começo a gerar? E eu queria trazer vocês para o âmbito espiritual, tá? Eu declaro em nome de Jesus, vai ter muitas grávidas nessa igreja aqui, em nome de Jesus. Muitas famílias aumentando, alguns irmãos começaram a coçar a barba, o cabelo, agora, Senhor Jesus. Ai, ai, ai. Gente, foi interessante como Deus me deu essa palavra, tá bom? Eu sonhei que eu estava na maternidade, tá? Estava na maternidade, tinha acabado de parir, estava lá, né? E ainda, não suficiente, né? A Maria lá de casa falou assim, sonhei que você estava grávida. Eu falei, fala Deus, né? O Diego falou, volta para lá com essa profecia. Eu não entendi, estou brincando. Enfim, muda tudo, né? Lá em casa a gente tinha um quarto para os meninos, um escritório e um quarto nosso. Daí veio a Liz, o que a gente fez, gente? Muda tudo. Eu falei, eu estou grávida, Diego. Ele falou, né? E daí? Eu falei assim, e daí? E daí que a gente tem um quarto de meninos, e se for menina, o que a gente faz? Muda tudo. Muda tudo, mesmo que seja o terceiro filho. Sim ou não? Muda. Muda, absurdamente muda. E eu queria dizer para você que quando Deus entrega uma palavra, Deus muda tudo também. Sabia disso? Você começa a gerar aquela palavra dentro de você. Antes de uma palavra, de algo vir à luz, de um sonho de Deus se concretizar, de vir finalmente o bebê para os nossos braços, muita coisa acontece. Muita coisa acontece, né? E eu queria dizer, muda primeiro dentro, né? A mulher tem uma gama de transformações, sim ou não, né? A mulher que já ficou grávida, sabe, né? Aliás, a vida inteira da mulher é uma metamorfose, né? A gente muda. Do nascer ao morrer, a gente vai mudando, né? Quando você acha que não, tem uma última humilhação que se chama menopausa. Estou brincando, é uma benção. Tudo é uma benção. Tudo uma benção. Glória a Deus, vamos dar glória, né? O salmista falou que o Senhor fez tudo maravilhosamente, não falou? Então a gente toma posse. A gente toma posse dessa palavra em nome de Jesus. E a gente faz o que então nesse processo? Será que é fácil ser gestante? A gestante que achou fácil ser gestante, levanta a mão, por favor. Ah, não tem. Não tem porque não é fácil gerar, né? Então, eu queria dizer para você que não é fácil gerar a palavra de Deus, né? Eu não sei vocês aí, mas eu estou achando desafiador levar a palavra de Deus. Quantos estão achando desafiador levar o boas notícias, né? De vez em quando tem lá no Ore Mais. Morreu tal pessoa da família do meu Boa Notícia. Daqui a pouco um tá doente. Outro vai fazer uma cirurgia. Outro vai fazer isso aqui. Disparou o Ore Mais depois do Boas Notícias. Estão entendendo? Né? Eu vou orar. Eu falo, é o quê mesmo, gente? Que eu já me perdi aqui. Deixa eu me achar aqui no grupo do Ore, né? Para começar a orar. E é assim, gente. Gerar uma palavra é assim. Então, a gente recebe uma palavra... A gente vai fazer o que com ela? Vamos ver? Aprenda a acessar. A atriz toma esse suco, tá? Vocês não vão entender nada hoje, porque vocês não viram o filme. Né? Aprenda a acessar o recurso que não muda, a força do Senhor. No caso, o bebê dentro da barriga dela estava pedindo suco de maçã. É bem engraçadinho, porque o bebê fica falando dentro da barriga o que ele quer, né? O que ele precisa. Daí ele pediu um suco de maçã, ela está lá virando o suco de maçã. Isso não é educado, a pessoa, cadê as crianças, os adolescentes? Não, o bebê assim no gagalo não é legal. Enfim, ela estava lá acessando algo para a gestação dela. E no natural é assim. E no espiritual também é assim. Eu e você precisamos de algo espiritual para gerar uma palavra que nos foi entregue. Talvez você esteja aqui esteja falando, Deus me falou tal coisa, mas eu não fiz cumprir. Deus falou tal coisa, mas está difícil. Eu estou vendo justamente o contrário. Então, a primeira forma de gerar é orando. Orando. Fala para a pessoa que está do seu lado, ore. Ore mais. Isso pode parecer simples e óbvio. Bom, se eu tenho que ter uma vida de oração, orar por uma palavra que Deus me entregou, é óbvio, sim ou não? Não parece. Sou constantemente surpreendida por pessoas que não percebem que quando o Senhor fala algo, elas se esquecem ou não oram mais a respeito. Elas precisam gerar essa palavra em oração. Se uma criança é gerada no útero, queria dizer para vocês, uma palavra de Deus, ela é gerada no lugar de oração. Você vai precisar orar. Algumas pessoas, inclusive, elas o quê? Desistem. Elas desistem. Simplesmente, é muito difícil. Eu estou orando pelo meu marido faz 15 anos.
Eu estou orando pelos meus filhos faz tantos anos. E tantos anos isso, e tantos anos aquilo. Minha vida financeira não muda, minha vida profissional não muda. Estou orando por um marido, não acho. Estou orando por um filho, não vem. Eu queria dizer para você que nós precisamos gerar a palavra que Deus nos entregou. E é em oração. É acessando esse lugar. É a força de Deus sobre a nossa vida. A palavra que Deus nos dá precisa tornar-se combustível para a sua vida de oração. Olha o que Deus disse a respeito de tudo. Declare a palavra. Declare a palavra. Saia declarando a palavra. Né? Quantas vezes eu já não ministrei aqui que, né, certa vez na igreja estava muito difícil de compartilhar a visão que o Senhor tinha nos dado, né, para mim e para o Diego, né, numa outra denominação. E aí eu falei, Deus não vai, Deus não vai. E aí Deus me mostrou assim, andando em círculos. Eu falei, Deus, você está errado, você está orando errado. Você está me buscando da forma errada. O que Ezequiel fez? Ele foi chorar as pitangas. Ezequiel declarou a palavra. Ezequiel gerou algo, né? Ele pegou os ossos secos e transformou no quê? O que Ezequiel fez? Ele declarou a palavra sobre o vale de ossos secos. E os ossos secos se tornaram um grande e numeroso exército, poderoso exército. Começou a juntar osso com osso, pele com pele, músculo com músculo e reviveu. Às vezes a gente não anda nesse lugar de oração, sabia? A gente desiste muito fácil. Isso aqui que é, não está dando certo, sabe o que é? Abandona. Abandona esse homem, separa desse homem, abandona essa mulher, abandona, sei lá, essa profissão, abandona. Se você não tem uma palavra para fazer aquilo, por que você vai deixar de gerar aquilo que Deus já tinha colocado para você gerar? Desistem, as pessoas desistem. Se um bebê no ventre de sua mãe fica para nascer a termo, de 37 a 42 semanas, por que as coisas espirituais você acha que vai ser entregue pronto para você? Ou até as naturais. Vocês estão compreendendo? Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Eu não vou ler a passagem inteira que está aqui, tá? Vou só frisar alguns pontos. Não me importunes, eu queria que vocês gravassem. O 8 diz assim, digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação. Importunação. Já importunou alguém? Eu lembro que eu não estava entendendo uma matéria na faculdade, eu não queria reprovar. Não queria reprovar, só que eu tenho dificuldade, eu fiz exatas. Eu sou a pessoa que fiz exatas e que não tem habilidade para... Bom, enfim, agora eu sou pastora e não tenho habilidade para ser pastora também, não mudou muita coisa. Então, continuo dependendo de Deus. Mas ele estava lá importunando e eu fiz a mesma coisa com o meu professor. Professor, não entendi tal exercício. Ele parava, explicava assim, assim, assim. No outro dia, eu não tinha entendido o outro. Ele assim, assim, assim. Ele, eu vou ter que explicar o trabalho inteiro. Eu falei, provavelmente. Importunando, tem gente que não ora, que esquece desse lugar. Ele está falando sobre uma importunação. Olha só, eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, quem bate abre-se-lhe-á. Como que vem o reino de Deus? Volta lá, venha o teu reino e depois eu tenho que bater. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que me humilhar, eu tenho que gerar essa palavra. As pessoas acham que é pronto que vem. Nada nasce pronto, queridos, nem nós. Não nasce pronto. Tudo tem um processo, tem um tempo, sim ou não? Sim. Se vale a pena, tem processo. Senão você cortou o caminho e está indo pelo lugar errado, a gente vai falar sobre isso mais para frente um pouquinho. Então, tem que gerar. Né? E às vezes eu olho para o meu vizinho, né? E aí meu vizinho está com a janta pronta. Aí o que eu acho? Por que meu feijão não fica pronto em 5 minutos? Jamais devemos desistir de orar. Vira para a pessoa que está do seu lado, porque eu quero que isso fique gravado para você, gravado no seu coração, na sua vida. Jamais pare de orar. A gente está falando boas notícias, estamos levando esperança, mas a gente mesmo esqueceu de orar. Parou de orar, não, sabe o que é? Deu certo, boa notícia, agora eu paro de orar. Oi? Como que você vai parar agora? No meio do campeonato. É agora que você tem que se renovar suas forças, renovar sua mente. É agora que você deve permanecer orando.
buscando, batendo na porta. Deus, oi, sou eu de novo. Importunando. Meu professor ficou bravo comigo, sabia? Eu estava importunando mesmo. Ele devia ter mais o que fazer, obviamente. E eu queria passar de ano. Você tem que querer também passar de ano em nome de Jesus. Você tem que querer chegar no ponto B. Sabe o que é mais real do que aquilo que você está vendo ou sentindo? Aquilo que ele disse. Às vezes a gente pega a nossa situação e a gente olha para as nossas circunstâncias. A gente se depara com sequidão. A gente se depara com deserto. A gente se depara com ossos secos. A gente olha para determinada situação e se entristece. Ou fica nervoso. Ou murmura. Eu não sei qual que é a sua reação, mas todas essas estão erradas. Ou fica lá lamuriando, às vezes, para o líder. Meu marido isso, meu marido aquilo, meu filho isso, meu trabalho aquilo, minha finança isso. Nananã. E sabe onde você vai chegar com lamúrias? Lugar nenhum. Deus vai fazer você se esticar um pouquinho mais. Deus vai deixar você um pouquinho mais nesse lugar. Olha lá, ela estava grávida, ela não tinha um pai para o filho dela. No final, ela queria isso daí, ela queria uma família. O que você quer? O que Deus tem colocado no seu coração? Qual é a sua necessidade? Se você voltar lá nos slides, ele vai falar assim, ó, tudo. Vamos ver se eu acho fácil, não achar? Olha lá, no final do 8. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que precisar. O que você precisa? O Pai sabe do que você precisa. E você sabe a palavra que Deus te entregou. O inimigo quer nos fazer pensar que Deus não nos ouviu ou não se preocupou conosco. Os crentes orariam muito mais se eles não caíssem nessa cilada, sabia? Sabia disso? Sabe por que você verdadeiramente não ora? É porque de fato você não crê. Você acha que você está orando para o vento. Você tem que usar muito a sua imaginação para ficar num lugar falando com alguém que você não vê. Eu não sei o que você acha da sua vida de oração. Alguns acham que é tediosa. O que é sua vida de oração para você mesmo? Né? Em casa eu continuamente falo, vai orar. Porque é óbvio que algumas vezes eles não oram mesmo. Porque a atitude não muda. Se você lembrar de Jesus no Getsêmani, ele não queria ir para o lugar onde ele estava indo. O que Jesus fez? Ele orou. E depois que ele orou, ele fez o quê? Ele obedeceu. Então, quando seus filhos não estiverem obedecendo, lá na sua casa, o que você vai falar para eles? Vai orar, ora você mesmo com eles. Você expulsa o espírito de rebeldia em nome de Jesus. Ore, ore. Deus ouve. Deixa eu te falar. Deus ouve toda a nossa busca, toda a nossa oração. Ele pode não fazer conforme nós pedimos, porque às vezes a gente não tem sabedoria para pedir. Mas até ali naquele lugar ele te alinha, sabia? Você vai pedir a coisa errada e Deus te mostra por que está errado. Ou não, ele te coloca lá para você esperar um pouquinho mais e compreender dele o que é melhor para a sua vida. É assim que Deus faz. Mas ele ouve tudo o que você ora. Será que se você não tivesse essa certeza bem firmada no seu coração, você não oraria mais? Não pediria mais? Não falaria, Deus, oi, estou aqui, eu estou aqui. Será que você não oraria mais? Pense sobre isso. Deus, porém, está atento às suas necessidades. Ele cuida de todos os aspectos da sua vida. Trabalha ativamente nos bastidores para fazer o que só Ele sabe e pode fazer por você. Então, você precisa se alinhar. O que você ora, o que você fala, como você age dentro da sua casa. Se você declara coisas negativas, você vai precisar parar de declarar coisas positivas e passar a declarar a palavra do Senhor. Ah, isso aqui é muito fora da minha realidade. Não, querida, você está vivendo, na verdade, o irreal. O real é o que a palavra de Deus fala a respeito de você e daquilo que Ele plantou dentro de você. Que a palavra dele não é uma semente. Semana passada o Diego estava ministrando, né? Sobre os tipos de solo de um coração. Sim ou não?
Você entendeu qual era o tipo de solo do seu coração? Por que você ainda não está gerando a palavra de Deus? Opa, eu acho que, né? Doeu agora, mas vai curar em nome de Jesus. Que eu vou entender que eu sou responsável pelo nascimento da palavra de Deus na minha vida. Não é o outro, sou eu. Não é o pastor, sou eu. Não é o líder de célula, sou eu. Eu sou responsável pela criança nascer ou não. Dela crescer e se desenvolver, a fonte é o Senhor. Mas ela vir, quem faz a força do parto, quem que é? A mulher. Ou quem sofre as dores dos pontos, quem é? A mulher. Que ela está gerando. Então você precisa gerar algo no Senhor. Vocês estão compreendendo? Gerencie o seu tempo. Primeira coisa que você precisa fazer. Cuidar do natural. Cuide do natural. Nós servimos a um Deus que preza pelo quê? Pela excelência. E sendo assim, Ele espera que nós o sirvamos, dando o nosso melhor. Isso requer autodisciplina. Sabe por quê? Porque Deus já entregou a palavra. De repente, teu coração é fértil. Você já está em oração. Mas você não é o quê? Disciplinado. Essa semana eu estava falando com as crianças. Eu falei assim, querido, não adianta você ser excelente nessa matéria. Não adianta isso, aquilo. Você tem que ter disciplina. Especialmente, por exemplo, com uma matemática. Matemática, você tem que sentar e se exercitar. Você tem que fazer o exercício. É igual o músculo. Não adianta você falar assim, nossa, que linda essa academia. Vim analisar essa academia. Olha como esse exercício está sendo bem executado. Vai crescer seu músculo, querido? Não vai. Não vai. Infelizmente. Infelizmente. Não basta só visitar a academia e não basta só visitar a igreja. Se você não sabia disso, agora você fique sabendo que você tem que se exercitar na palavra de Deus. Você tem que se exercitar no lugar da oração. Você tem que se exercitar naquilo onde Deus está te chamando, segundo a palavra que Ele te entregou. Sim ou não? Vocês estão lá, né, fazendo as boas notícias, para quem está fazendo boas notícias, vocês estão lá. Vocês estão falando assim, ó, esperança, nananana, mas se a pessoa não busca esperança, e se ela não pratica a esperança, vai adiantar o boas notícias lá? Essa semana dá até para cobrar o devocional deles, né? Tem lá o scriptzinho do devocional. E se eles não têm disciplina, vai surtir o efeito que surgiria se a pessoa fosse disciplinada? Queria dizer para você que às vezes a sua promessa não se cumpriu na sua vida porque você não é disciplinado. Você tem que executar. Não adianta ter o tijolo, a argamassa, o terreno e você ficar de braço cruzado. Como assim, pastora? Vamos ver como a gente usa o tempo corretamente. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Você está lá com uma palavra de Deus, mas você dá prioridade para a temporada nova que saiu no Netflix. Você vai ficar expert na temporada nova. Vai ficar melhor que eu, né, que está com o filme de 1989. Mas você não vai conseguir gerar a palavra. Quantos estão entendendo isso? Mando-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Essa palavra doeu. Porque eu achava que ordem, até então, um tempo da minha vida, a ordem não era tão necessária. Depois que eu tive 3 filhos, sem a ordem vira o caos. Eu preciso me planejar. E me planejar muito para servir o Senhor. Muito mesmo. Mas com bastante disciplina e graça do céu, eu tenho feito tudo que eu tenho feito para o Senhor. Que também talvez não pareça ser tanto muitas vezes. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Disciplina. Ordem. E não só isso, né? Olha que interessante. Ele fala assim, desfaça amizade com quem anda desordenadamente. Andem com os ordeiros. É sério isso, hein? Então Deus quer realmente que a gente ande ordenado, sim ou não? Quer que a gente seja metódico, às vezes até, se for necessário. Dependendo da sua situação de vida, você não vai falar assim, é o marido que tu me deste,
é o filho que tu me deste, é o ministério que tu me deste. A gente joga tudo para o Senhor. Mas será que se de repente você não fechar o aplicativo do Instagram e ler um livro cristão, você não vai ser mais frutífero, querido e querida? Vai, porque você fica lá com o dedinho, ó. No que te não agrega. Absolutamente nada. Pelo contrário, às vezes te faz pecar. Porque a grama da casa do vizinho do lado é mais verde. E aí você vai querer se comparar. O ser humano, ele tem uma tendência a ir para esse lugar. Você acha que o peso que ele está levando, você também consegue levar. E não é bem assim que funcionam as coisas. Cada um foi feito de um jeitinho, para um tempo, para uma coisa. Mas aí você quer comparar. E aí quando você compara, sabe o que você fala para Deus? Sabe qual a informação que você passa para Deus? Eu faria melhor do que o Senhor está fazendo. Ele não gosta de ouvir essa informação. Pode ter certeza. Então não seja desordenado. Aquilo que não for bom e não for útil para a sua vida, deleta. Está gastando o meu tempo? Deleta. Tal pessoa está... Deleta. Né? Eu parei de andar com uma pessoa desordeira, uns tempos atrás. Eu falei assim, querida irmã, negócio é o seguinte, eu quero muito andar com você, mas eu só vou andar com você se você andar na luz. Se você andar nas trevas, um beijo para você. E nunca mais falarei contigo. Não, brincadeira, não dei esse finalzinho, não. Mas a probabilidade disso acontecer é bem alta. Você não quer andar na luz? Ande nas trevas, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não gostou. Não entendi porque ela não gostou. Ela esperava que eu andasse nas trevas também? Não tem comunhão. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, nós temos comunhão com os irmãos. E o sangue de Jesus nos purifica, Ele passa, circula e nos purifica de todo pecado. Eu vou andar com a pessoa que está nas trevas. Eu não tenho tempo para a pessoa que está nas trevas. Malemar, estou me esforçando para andar com as pessoas que estão na luz. Esforçando, dando sangue para andar com as pessoas na luz. Então, gente que ocupa o seu tempo, a sua agenda, né? E ainda falei assim, fazendo um favor, por obséquio, não incomodar a sua líder também. Um beijo para você. Aqui era a sua líder, né? Porque no caso você está fazendo o que você quer da sua vida. Pode fazer, pode continuar fazendo. Pode continuar nas trevas, mas né, no caso... Livre-arbítrio, as pessoas têm. Andar nas trevas com ela? Não, obrigada. Estão entendendo? Cada um vai fazer o que quiser. Você não é obrigado a andar com desordeiro. Você quer andar com a sua vida bagunçada? Um beijo, um abraço para você. Comigo você não vai andar. Nossa, pastora, você é muito sensível. Eu estou muito bíblica, eu acho. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Paulo está falando assim, eu não andei desordenadamente. Por que você quer andar desordenadamente? Jesus não andou assim. Até para espalhar a comida, ele falou, senta de tanto em tanto, não foi assim? De grupo em grupo, né? De célula em célula, né? Tem ordem as coisas. Tem ordem. Sim ou não? Tem ordem. E às vezes eu não quero andar na ordem, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Devocional está em dia? Não está. Na primeira coisa, a primeira que eu sei, quando a pessoa está com a vida toda bagunçada, é primeira coisa, devocional, não está. Foi falar com Deus? Vai orar. Sabe aquela vontade que eu tenho de falar para o meu ciclo? Vai orar? Também tem vontade de falar para uns queridos. Vai orar. Né? Vamos orar? Se você volta aqui, você me diz o que Deus disse. Tem certeza que ela vai falar outra coisa. Se ela foi orar de verdade, se ela ouviu o Senhor, ela vai falar. A boca dela vai falar outra coisa. Ah, eu fui orar, não sei o que é, Deus falou outra coisa. Ah, então você orou. Né? Você orou. Devocional. Outra coisa, depois do devocional, é o quê? Buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Está fazendo isso? Não está. A vida vai bagunçar. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala para fazer isso. E aí as outras coisas, ele faz o quê? Ele acrescenta. Se eu tenho que ser a pessoa que eu vou buscar as coisas que me acrescentam, eu não sou a pessoa que busca a Deus. Vai lá. Deus vai falar, busca. Busca. Vai. Quando você não achar, você volta aqui. E Deus deixa. Queridos, deixa eu falar para vocês. Deus deixa. Você quer fazer as coisas do seu jeito? Deus deixa. Mas você também vai se frustrar. E Deus também vai deixar. Porque para ação tem uma reação, tem uma consequência.
Quando vocês estão entendendo? É duro, né? É duro, mas é bênção. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu faço o quê? Eu avanço. Tem gente que vive do passado. Do passado, porque naquela igreja, ou naquela época da igreja, ou porque na primeira célula, ou porque não avançou em nada. Em nada. Do jeito que orava, ora hoje, do jeito que sabia a palavra, sabe menos hoje, porque vai esquecendo, né? Que pena, queridos, o cérebro é assim, se você não treina, você esquece, tá? É desse jeitinho que funciona, né, o nosso cérebro. Se você não usar, piora. Ele faz o quê? Ele avança para o alvo, para quê? A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Tem um chamado celestial e tem um prêmio se você corre em direção a esse prêmio. Se você corre, né, em direção a ter esse parto, a ganhar esse filho. Por isso é importante a utilização de uma o quê? Agenda. Outro dia eu estava conversando com o líder, eu falei, nossa, pastora, minha vida está assim, está assado, não estou dando conta dos discipulados, não estou dando conta... Eu falei, nossa, sério? Mas pega a tua agenda, vamos ver como é que você estruturou ela. Não tenho agenda. Ah, tá bom, não vai dar conta. Se você não for disciplinado, se você não tiver uma agenda, nossa, pastor, não vai. Sabe por quê? Porque o cristão, que ele sabe o chamado que ele tem, ele sabe que ele tem que avançar, então ele tem que se organizar, ele tem que colocar as coisas no papel, ele tem que ter as listas, ele tem que fazer as... Parece bobo o que eu estou falando aqui, parece mãe, né? Falando, senta que agora é a hora do tal coisa, né? Tem que falar. Eu coloquei a programação lá em casa, para não ter que ficar falando, mas às vezes eu tenho que repetir, gente, porque sem disciplina, para onde você vai? Não vai falar, você não vai alcançar a promessa, porque tem hora e lugar para a promessa chegar. Lugar, hora, jeito. E aí a gente quer fazer as coisas tudo. Ah, devocional eu não faço, ler a Bíblia eu não faço, de vez em quando eu vou no culto. Ah, e se chove e fica frio eu não vou. Ou se não é um pastor de fora, ou se sei lá o quê. Isso aí não é disciplina. Ou se está frio, ou se sei lá o quê. Ah, eu não estou sentindo de ir no culto hoje. Meu filho fala às vezes, mãe, eu quero faltar na escola. Eu falei, nossa, eu quero tanta coisa também. No caso, eu queria estar no, sei lá, no iate agora, surfando, sei lá o quê. Vocês viram da imagem de eu surfando, né? Não anda nem de bicicleta. Enfim, queria estar fazendo outras coisas. Estou fazendo outras coisas. Querer surfar é uma coisa, querido. Saber e poder, né, e morar no litoral é outra. Bem diferente. Você precisa ir para a escola. Tem um horário de chegar sim ou não, tem um material para levar sim ou não, tem para você se formar, porque cargas d'água a gente acha que com Jesus a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito e vai chegar no lugar onde Deus quer que a gente chegue. Não vai. Não vai. Aí a gente vê as outras pessoas chegando, nossa, porque agora essa pessoa é tal coisa na igreja, ou então essa pessoa subiu profissionalmente, financeiramente, nananana. A maioria das vezes, gente, ela não acordou e falou assim, nossa, recebi uma herança. A maioria das vezes não é assim. Pode acontecer? Pode. E eu nem estou falando, nem relacionando isso com sucesso, tá? Eu estou falando isso como realmente um chamado de Deus para a nossa vida. Do chamado de Deus para a nossa vida. Preciso ter disciplina. Quem mais? Olha lá, planejamento diário, semanal, mensal, anual das suas atividades. Fala, pastor Fabiano, quantas horas a gente se senta para planejar a igreja? Não é uma vez. E não é uma reunião de uma hora. São várias reuniões de muitas horas, né? E isso eu não imaginava quando me entregaram o ministério. Eu falei assim, agora você vai ficar sentada várias horas planejando o que a igreja vai fazer o ano todo. Mas já pensaram na bagunça que ia ser essa igreja se não tivesse um calendário? Tudo cronometricamente pensado ali, ainda mais com a paciência mais do Diego, né? Porque eu tenho vezes, eu falo assim, só joga um culto aí, acabou. Que tem que ter paciência. E tem que ter paciência. Às vezes eu falo, quero fazer tal coisa, o Diego abre a agenda. Eu falo, gente, mas desde que eu conheço o Diego, tá, ele é assim, tá bom? Né? Na época do namoro, ele abriu a agenda, quando nós vamos casar. Ele não fez aquele pedido formal, assim, ó, tá aqui, você aceita se casar comigo? Não, ele abriu a agenda, literalmente ele abriu a agenda. Eu falei, já estou vendo como vai ser o meu futuro, só com essa cena aqui. Meu Deus do céu.
Que às vezes a gente faz isso, exatamente isso, a gente romantiza as coisas, mas não coloca as coisas na ponta do lápis, querido e querida. Eu quero que meu filho seja uma bênção, mas eu não trago ele na célula. Eu não levo ele no acampamento. Aí você acha que um filho vai sair santificado assim, ó. A minha vontade e a sua vontade, estamos juntos. Rapaz, mas eu oro, eu jejuo, rapaz. Deixa eu falar, não é fácil não ser mãe. Se você é mãe ou pai, você sabe exatamente o que eu estou falando. Estou lá no lugar de oração. Senhor, em nome de Jesus, cria, Senhor, nos meus filhos um coração puro e renova dentro deles um espírito reto. Orando, orando. E às vezes a gente olha e fala, que arte é essa? Acabei de orar. Sim ou não? E se eu não tiver disciplina? Hoje é dia de célula, eu saio igual uma louca, gente. Dia de célula, estou atrasada, não sei o quê. O outro tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Além da minha agenda, eu tenho a agenda deles. Então, você imagina quanta agenda que eu tenho que administrar. Às vezes a pessoa fala assim, vamos tomar café? Só um minutinho. Agenda, diz aí que dá para tomar um café, por favor. Olha, só posso estar o dia. Às vezes a pessoa fica até brava. Tá? Parece bobo, mas te faz perder uma bênção, tá? Então, seja ordenado. Olha lá, depois você ainda faz isso daqui, ó, mensurar o seu desempenho. Isso é o porquê você tem também o seu caderno de devocional. Para que você mensure aquilo que você cresceu. Você tem agenda? Se você não tem agenda, né? Estou vendo todo mundo aqui pensando, quero ver quem que vai comprar agenda, pelo menos no ano que vem. Gente, a minha agenda sumiu. Gente, que caos. Que caos, sair correndo nas papelarias para comprar uma agenda desse ano de novo. Ah, qual agenda você quer? Ah, tá lá. Não é 26, é 25. Eu perdi minha agenda. E aí, corre para anotar tudo que eu preciso fazer. Nesse do Boas Notícias, então, eu tive que colocar semanal, assim, ó. Senão eu perco boa notícia. Cada dia é um lugar, um horário. Então, aprenda a definir e a respeitar suas prioridades. Um cristão que gera uma promessa não deve viver para apagar incêndios. Você não deve viver para apagar incêndios. Deus não te criou para isso. Deus te criou para que você seja organizado, né? Coisa ruim é quando aparece assim, pastora, aconteceu um negócio, vem apagar um incêndio de tal lugar. Mas não já estava tratando isso no discipulado? Por que isso nos... Sabe, eu fico pensando assim, ó, isso aí não era para ter acontecido. Nós trabalhamos aqui, eu gosto de trabalhar, pastor Esther, com prevenção. Está indo tal coisa errada na sua vida. Não, peraí, vamos consertar isso aqui, vamos planejar isso aqui, vamos... Para não ter que apagar um incêndio, depois você vai ter que pegar os destroços, colar coisa com coisa. O que você acha que é mais fácil? Prevenção ou depois consertar? E sim, para exercer seu chamado. Você não foi chamado para ser bombeiro, tá? Segundo as prioridades de quem? De Deus. Não segundo as suas prioridades. Senhor, o que o Senhor quer? O que é mais urgente para o reino? É assim que eu faço minha agenda. E aí depois eu vou acrescentando as minhas, colocando as minhas, conforme vai dando. É assim que eu faço uma agenda. Precisamos ser maduros e parar de pedir cartolina domingo à noite. Já aconteceu isso com você? Ô mãe, amanhã eu tenho um trabalho, eu preciso comprar uma cartolina domingo à noite. Onde que abre? Ainda que eu vim, gente, da Capitar, esse negócio lá é tudo 24 horas, né? Isso aqui foi um susto para mim quando eu cheguei aqui, assim, tipo assim, 9 horas fui no mercado, falei, o que aconteceu? Está em luto? Não, fecha 6 horas. Falei, o mercado fecha 6 horas? Deixa eu falar. O dia tem 24 horas para todo mundo. Deus não vai falar assim, só esse lindo aqui que não pode. Ou, né? Você acha que não tenho tempo para fazer o devocional essa semana, está muito corrido para mim. Aí o diabo vai olhar assim, tadinho, não teve o tempo com Deus, vou deixar ele. Ó. Gente, não mexe com ele não tá sem tempo. Vocês viram a agenda dele? Né? O diabo vai agir dessa forma? Não, olha lá, o besta que não fez devocional, achou que as outras coisas eram mais importantes, vamos pegar ele agora, é agora. Realidades. Precisamos ser maduros. Aprimore a sua organização para não consumir seu tempo com o que não é relevante, né? Planeje sua semana com antecedência, cumpra seus compromissos, mantenha sempre lá. Parece que eu estou em casa falando com os meus filhos hoje, está bem parecido em casa, Ctrl+C, Ctrl+V.
né? E na apostila da liderança também tem isso. Organize seu ambiente de trabalho, parece que não, né? Mas aquele monte de coisa que está lá entulhada na tua mesa vai te atrapalhar. Reconheça as suas limitações pessoais e procure seguir modelos de pessoas bem-sucedidas, né? Eu lembro que uma vez, parece bobo, né? Não é bobo. Eu fui na casa de uma pastora, há muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, cheguei na casa dela, e ela é uma pastora relevante numa igreja muito grande. Tinha um mural assim. Aí eu fui vendo o que tinha no mural, fui ler. Segunda-feira, oração por fulano, ciclano, beltrano, ministério, papapá. Terça-feira. Eu falei, ela tem razão, não dá para orar por todo no mesmo dia. Aí na quarta-feira, mudou a minha vida de oração. Sabia disso? Eu falei assim, agora eu vou ter ordem para orar. Até para isso, eu tenho muita coisa para orar. Você tem pouca coisa para orar? Glória a Deus por você. Me inclui na sua lista, então. Tá orando pouco. Então, gente, é organização. E aí eu comecei a orar. E aí eu não deixo nada passar das minhas orações. Eu sei que eu estou orando isso, e o quanto tempo que eu estou orando isso, e como que Deus está agindo, e o que Deus me fala quando eu estou orando por isso, eu anoto. Né? O Espírito Santo, eu estou lá orando, parece que, né? Ai, é muito automático esse negócio, né? Te tira do espírito, esse negócio de ter planilha de oração, não sei o que lá. Não é assim não, tá? Porque Deus me fala as coisas, eu estou com a planilha. Deus está falando, essa menina está preparada, está organizada, então eu vou derramar mais sobre a vida dela, porque ela vai comportar, ela vai se organizar, ela não vai ficar no meio do caos. Seja fiel no pouco, não é isso que a Bíblia fala? E o que Deus faz? Sobre o muito te colocarei. Mas se no pouco você fica perdido, querido, então, como você vai ser fiel no muito? Vocês estão compreendendo? Disciplina. Brasileiro tem uma mania de querer achar que eu vou dar um jeitinho, né? Ô, cartolina, domingo à noite. Não vai rolar, com Deus não vai rolar dessa forma. Deus vai esperar você amadurecer. Como que está pedindo mais, está querendo isso e aquilo, né? Em mim, os meus tesouros celestiais preciosos, vou derramar sobre ela que não guarda nem o que foi falado na semana passada. O que eu deveria aprender com isso? O que será que você deveria aprender com isso? O que será que você deveria aprender com esse momento da gestação? Gente, porque gestação é desafiador. Gerar é desafiador. O que eu deveria estar aprendendo sentando todos os dias e lidando com situações que eu não gostaria de lidar? Crie uma determinação de aprender alguma coisa com cada situação. Muitas coisas estão inclusas no pacote chamado gestação. Muitas coisas, né? Enjoo, às vezes, né? Se você quer ter um filho, então ore para você não ter nada disso, tá bom? Enjoo, o centro de gravidade alterado, né? Você vai fazer as coisas, você bate a barriga, você isso, né? Aquilo. Você vai andar, você fica com dor aqui, dor ali. Peso, dores nas costas. E assim, sucessivamente. Dá para a lista ser assim. Dá para você se perder. Se você for lá naquele baby center, cada semana é uma alegria diferente. É uma emoção nova. Nessa semana, os pulmões não sei o que, e você está morrendo de vomitar. Fique feliz. É assim. Gente, Deus está gerando em mim e você isso. Outro dia eu fui no banheiro, a irmãzinha estava... Eu, glória a Deus, parabéns. Pastora, não fala com ninguém ainda. Eu falei, querida, não sou desse tipo. Fique em paz, estou orando pela sua vida. No seu tempo. Gerar é isso, sabia? Gerar é isso. Tem os incômodos. Gera desconforto. Você está esticando. Você está dando seus nutrientes. Como é que eu estava lá na gestação da Liz? B12? Não sabia o que era isso. Levantava um negocinho e sentava a maior parte do tempo. Eu falei, gente, o que é isso? Está indo para algum lugar, eu vou morrer, o que é isso? Não era morte, não, eu estava só grávida mesmo. Minha médica falou assim, é B12, filha, tem que tomar. Vamos tomar B12, ferro, não sei o que, vitamina D, vitamina C, vitamina. Eu falei, nossa, praticamente ressuscita, então. Nossa, pastor, agora desanimei de ficar grávida. Não, é uma bênção. Tem a filha. Depois que entendemos que Deus usa circunstâncias para nos moldar e às vezes testar,
a estação que vivemos se torna mais leve. Mais leve. Eu sei o que está acontecendo, né? Você vai lá no Baby Center, você olha lá o que está acontecendo, isso é normal. Vamos, né? Eu ia no médico, eu lembro, grávida do Pedro, eu sentia que a morte estava próxima de mim. E aí o médico falava assim, nossa, o bebê está ótimo. Glória a Deus, né? Eu mesma estou indo para o saco, mas a criança, né? Anime-se, né? Passando mal, sofrendo. E eu queria te dizer, o processo, a palavra de Deus, muitas vezes, vai ter muitos inconvenientes na sua vida. Preste atenção no que eu estou falando. A palavra de Deus pode gerar na sua vida, e possivelmente gerará, alguns inconvenientes. E aqueles que dormiam em berço esplêndido, acordaram. Despertem, vocês que dormem ou conversam enquanto eu prego. Porque vocês vão precisar disso que eu estou falando agora. Da agenda, talvez vocês façam tudo atropelado e ainda dê alguma coisa certa no final. Mas isso aqui vocês vão precisar. Deus nos ensina a fidelidade nas coisas banais e nas difíceis. Coisas que não nos instigam e parecem distantes da palavra que Deus nos entregou. José teve um sonho que ele falou, uau, eu vou governar. Eu vou ter um lugar de liderança. O que aconteceu? Foi vendido como escravo. Daí ele falou, tem alguma coisa errada na minha palavra. A minha palavra é isso que veio com problema. Né? Eu imagino o tempo que ele passou em oração. Os meus irmãos me traíram. Eu vim parar nesse lugar. Eu estou com saudade do meu pai. Da comida que a minha serva fazia. Agora sou eu que tenho que fazer. Nananã. Vai doer. Vai ter incômodo. Quanto maior o bebê é, maior o incômodo faz dentro da mulher. Se são gêmeos, então... Teve uma certa irmã na palavra que falou assim, eu não sei o que está acontecendo dentro de mim. Aí o Senhor respondeu, uma nação está lutando com outra. Dentro do meu ventre, Deus, dentro do seu ventre. Que é isso, Deus? E talvez você fale assim, Deus, o Senhor que é guerreiro, mas o Senhor está me confundindo com Rambo? Que negócio é esse dessa minha vida ter mudado, que está tudo de ponta cabeça? Aí você vai lembrar, eu estou gerando, eu preciso lembrar, banais e nas difíceis. Banais, no horário, eu preciso chegar pontualmente na célula. Eu sou o líder da célula, eu tenho que estar pontualmente na célula. Sim ou não? Parece banal, mas você está lá, fiel. E no outro dia você fiel. E como que estava José no Egito? Fiel. Ele foi tão fiel, José foi tão fiel na casa de Potifar, que o seu Senhor colocou ele como a pessoa de supervisão sobre tudo que ele tinha, não só sobre a casa dele, mas sobre todas as posses de Potifar. Sobre tudo. Porque ele não era a pessoa que estava lá se lamentando. Ai, mataram os profetas, ficou só eu. Eu fui vendido, os meus irmãos me maltrataram, me jogaram no pó. Podia chorar. Será que José tinha direito de chorar? Será que José tinha razão para ficar chorando no processo diante da palavra que Deus tinha dado para ele? Sim ou não? Ele tinha razão de sobra. Ele podia falar assim, eles não estão me tratando como é justo. Talvez você não esteja sendo tratado como você acha que... o meu líder falou tal coisa para mim. Né? Essa semana eu peguei uns no curso de liderança, pastora, não fala essas coisas. Eu vou abrir para vocês aqui, né? Porque de vez em quando o pessoal faz umas coisas no devocional ou não faz o devocional. Depois eu falo com muito amor, tá? Porque vida com Deus não dá para você deixar de lado. O que vocês precisam entender do pastor é o seguinte, eu presto conta da vida de vocês para Deus. A minha responsabilidade é alta, então a cobrança para mim também é alta. Eu repasso, né? Vou ficar comigo? Não, vou repassar, né? E aí eu peguei uns essa semana. Gente, cadê a fidelidade na vida com Deus? Eu não estou pedindo para você, fazer uma pregação de uma coisa profunda. Não estou pedindo para ninguém ser mestre na igreja. Embora, se alguém quiser ser, seja, em nome de Jesus. O Senhor é contigo, eu mesma não sou mestre. Mas, enfim, não é sua vida com Deus, devocional. É o básico. Falar com Deus, oração. Parece que eu estou pedindo demais às vezes, né? E a pessoa não faz. Como o Senhor entregará coisas maiores? Coisas que nós pedimos.
Senhor, eu quero ganhar muito, muito, muito. Mas para que você quer prosperar tanto? Se você está enterrando o talento que você deu. Mas, pastora, estava muito difícil. Para José, então, estava fácil. Foi de menino mimadinho do papai para servo, para escravo. Ele não podia nem escolher o que ele fazia nos finais de semana. Ai, que esse negócio de ser crente é muito difícil, tem que estar todo domingo, tem que ir na célula, isso aqui é muito chato, muito não sei o quê. Ué, se você foi comprado, você não pertence mais a você mesmo. Por que você reclama? Muito mimimi na presença de Deus. E vai ser difícil mesmo, e vai doer mesmo, mas vai te esticar, mas vai curar, vai fazer você crescer. Vocês estão vendo lá, gente, cada semana, pai, me dá graça. Vocês viram os adultos de chupeta? Era para ser um negócio do filme dos anos de 1989, mas não é esse dessa semana. Tá lá. Chupetão na boca. Eu não deixo minha filha de 3 anos chupar chupeta, porque a fase oral acabou aos 2 anos. Tá lá na fase que já passou 1000 anos atrás, tá lá de chupeta. Você encontra um ser humano assim na rua, você faz o quê? Pega a cinta, não sei, faltou a cinta da... Tô brincando, gente, não faça isso. Mas são coisas que passam pela minha mente. Pensamentos intrusivos. Será que daí cura, Deus? Em nome de Jesus, sei lá, Deus, me ajuda, me dá uma estratégia. Mas tem crente que é assim, que não chupa a chupeta física, mas no espiritual é a mesma coisa. Meu líder de cela, vem, coloca comidinha aqui na minha boca. Esse ninho aqui está muito confortável. Conheço essa amiga aqui há 5 anos. Fazer a palavra, Deus que me livre e guarde. Quero aqui, começar a comprar chupeta. Lá nas células. Você. O Aba não deixa eu fazer essas coisas, fica tranquilo. O Aba fala, não, menina. Calma, menina, não é assim, menina. Ora mais pouquinho, você tem que exercer a sua longanimidade. Ai, para isso, né? Glória a Deus. Aí você exerce um pouquinho mais. Aí você caminha mais 1 milha. Quantos estão entendendo? Não cresce, não quer passar pelas dores, não quer passar pelos processos, ou reclama nos processos, não vai para lugar nenhum. Para onde foram os murmuradores no deserto depois da libertação de Israel? Para onde? O louvor pode subir. Para onde eles foram? Nenhum lugar. Morreram no deserto. O murmurador que há em você, nos processos de Deus, a sua vida tem que morrer. Ai, porque tal pessoa não fez assim, falou assim, não sei, a pastora pregou assim, nananã. Eu prego, 2 saem da igreja, toda vez. Eu falei, Diego, compra cadeira não, me dá o microfone. Vocês estão rindo que é verdade, né? Oh, Deus do céu. Que negócio de comprar cadeira? Dá aqui o microfone, a gente resolve esse problema rapidamente. Eu e a pastora Janaína, dá um domingo eu, outro ela, acabou. Não aceita passar pelo processo. Se faz um negócio diferente, porque eu não quero assim. Liz, não é a Liz, é um marmanjo. Não quer aceitar. Depois, não sendo suficiente ser escravo, dá para piorar o processo um pouquinho mais? Sempre dá. Não fala isso com Aba. Se você fala assim, ai Deus, era só o que me faltava, amanhã você vai ver. E aí ele foi para onde? Para a cadeia. Só que a cadeia naquela época não era a cadeia de hoje. Era aquela caverna, sem iluminação, sem respiração, sem nada. E o que ele fez? Ai, sabe o que é? Minha vida é difícil. Deus não cumpre a promessa tarda, porque ele me falou uma coisa na adolescência, e agora eu já estou velho, eu não vi essa promessa. Ele fez isso? Ele foi bom na cadeia. José foi bom na cadeia. José deixou Deus trabalhar por dentro. Ele precisava ser tratado dentro. Ele estava gerando a promessa do governo de Deus sobre a terra dentro dele. Dentro de você, Deus quer gerar a salvação de pessoas. Você entende a seriedade disso?
Deus não estava brincando com José. E agora Ele não está brincando com você. Deus não está brincando com a igreja. Boa notícia, não é brincadeira. É salvação de vidas. É muito, muito sério. O que você está fazendo, Deus está levando muito, muito a sério. Confie no processo de Deus. Deus está te chamando para você confiar no processo. Porque talvez Ele esteja te moendo nessa estação. Quando eu estava orando, estudando para essa ministração, eu senti do Senhor, ore, porque pessoas estão sendo moídas, né? Nessa estação. E eu comecei a orar. Senhor, fortalece meus irmãos que estão na prova. Senhor, fortalece, dá graça, renova. Senhor, não deixa desistir. Senhor, em nome de Jesus, Pai, coloca os teus anjos, levanta pessoas, provê, Pai, faz algo, Pai, faz algo, não deixa desistir. Renova o ânimo, renova as forças, renova, Pai, renova. O Senhor é o Deus que faz nova todas as coisas. Eu creio que o Senhor vai fazer algo. Eu creio que o Senhor vai fazer algo. Deus está ministrando, deixa Ele limpar o seu coração nessa manhã. Sabe, José, ele chegou no nível de governo que ele chegou porque ele permitiu ser uma gestante em Deus. Ele estava gerando algo, ele estava gerando um propósito, ele estava gerando a palavra que ele levou, que ele recebeu, enquanto ainda ele era só um jovenzinho. E todas as circunstâncias onde ele estava permeado, falava que não. Mas sabe, teve uma noite, falou assim, manda chamar aquele lá que interpreta sonhos. Eu quero ele aqui, diante da minha presença. E nesse mesmo dia, ele mudou a roupa, ele se barbeou. E ele estava na presença de Faraó. E ele aceitou o processo. Ele chegou, ele concebeu a palavra. Ele deu luz àquela palavra que foi entregue. Ele passou pelos processos. Sabe, sua célula pode estar difícil agora. Você pode ser líder e estar vivendo um momento. Nossa, meus discípulos não me ouvem, não obedecem, não crescem. Eu não sei o que Deus está tratando. Meus filhos só desobedecem. Eu não sei o que você está passando. As finanças, olha, é cada dia um leão na minha empresa. Eu não sei o que você está passando. Deus sabe. Deus via José. O pai natural dele não via, mas Deus via José. Ei, Deus está olhando para você. Senhor, tu me sondastes e me conheces. É assim que se inicia o Salmo 139, que eu falei que ele faz tudo de forma maravilhosa. O Abba planeja todas as coisas na sua vida. Sabia? O Senhor é o mestre, nós somos os alunos. É Ele quem monta o nosso curso e prepara as aulas. Você é o aluno do Abba, sabia? Você está na escola dele. E as suas circunstâncias são as suas disciplinas, as quais você precisa aprender, as quais você precisa tomar nota, as quais você não pode simplesmente chutar as coisas e falar assim, eu não quero mais isso daqui não. José teve a oportunidade de fazer isso daqui, sim ou não? Ele teve, porque ele tinha uma bandeja para ele, ele era jovem. Aquela mulher se ofereceu para ele. Quem nos nossos dias talvez ia ter integridade de José? E José falou, não posso fazer isso contra o meu Deus. Eu não posso fazer isso contra Potifar. Ele me confiou tudo que tem aqui. Um homem íntegro. Integridade. Deus chama homens e mulheres íntegros. E aliás, só serve para a obra dele homens e mulheres íntegros nele. Só vai frutificar. E só vai gerar quem for íntegro. Quem passar pelo processo. Quem permitir-se passar pelo processo. Eu não sei como Deus está te moendo. Eu não sei o que está te colocando na prisão. Talvez você se sinta preso. Algumas situações nos acorrentam, a gente se sente preso. Sabe, até a maternidade, a própria maternidade pode parecer uma cadeia, né? Estou preso, não posso fazer mais nada, tenho que cuidar dessa pessoa aqui 24. Mas eu quero te dizer, eu quero te animar nessa manhã. Faça como José. Seja ousado. Seja ousado. Faça como Jesus. Ele falou assim, ninguém poderia me obrigar a me entregar na cruz. Eu faço isso de mim, por mim, de mim, para agradar o Pai, para salvar pessoas.
Deus quer esse mesmo nível de renúncia. E ele sabia que alguns iam dizer não para ele, sabia? Você levou um não do Boas Notícias aí? Eu levei já muitos nãos na vida, mas muitos. Rejeição de ovelhas, não vou fazer, eu não quero. Muitos nãos, isso nos molda. Não gostei da sua palavra, não gostei do jeito que você prega, não gostei de você, não gostei de sei lá o quê. As pessoas não têm que te aceitar, o Abba te aceita, o Abba te ama, o Abba te levanta, o Abba treina você. Você tem um mestre, você tem um mestre, você tem um pai, você não está sozinho. José não estava sozinho, sabia? Deus fazia com que tudo que ele fazia prosperasse, tudo foi bem sucedido, tudo prosperou na casa de Potifar, por causa das mãos de José. Talvez você esteja assim, talvez se sentindo usado. Ai, porque essa empresa só vai por minha causa. Ai, essa casa só funciona por minha causa. Eu queria te dizer, permita-se ser o canal de bênção. Permita-se ser luz. Não importa quando você vai colher, quando o bebê vai nascer. Eu sei que quando está prestes, né, a mulher está prestes a dar à luz, todos os incômodos, eles parecem piorar numa proporção muito grande. Quando que nasce a criança, ai que dor nas costas, eu não durmo mais, eu não como mais. Não importa o nível de renúncia, aquilo que talvez Deus peça para que você entregue, para que essa promessa seja gerada. Eu não sei, mas o Abba sabe. Ore, Senhor, esta fundação irá demorar o que for preciso para ser construída. Senhor, leve o tempo necessário para me levar onde você quer. Corra de querer estar no processo de outra pessoa. Não resista às lições que Deus está tentando te ensinar através dessas circunstâncias. Não acelere o processo. Não queime etapas. Se você ama mais o holofote do que o secreto, você está num problema. Porque está demonstrando que você ama mais pessoas do que o Senhor. Ame o secreto. Corra para o secreto. Corra para o lugar da oração. Você está sentindo que a luta está ficando mais ardente. A sua célula está mais difícil. As ovelhas estão arredias. Vá para o livro. Vá para a Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, eu todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e Ele me faz caminhar em lugares altos. É para esse lugar que eu vou. Eu vou para esse lugar. Ei, se levante dessa cadeira, levante-se, ore. Ore para que você chegue nesse lugar. Chegue nesse lugar e quando o Senhor vier, bem-aventurado aquele servo, pois, que quando o Senhor o encontrar, o achar, servindo assim, servindo como? De coração. Ei, ninguém vai te ver, ninguém viu José. É lá naquele lugar, é lá no secreto onde Ele te acha, onde você se faz achado. Ele sabe a dor do processo. Ele sabe exatamente o que se passa no seu coração. Eu sondo e conheço os meus filhos. E ainda a palavra não chegou à sua boca. A palavra não chegou à sua boca. Eu já conheço. Deus sabe. Deus sabe quando você queria dar uma resposta. Deus sabe quando você segurou as suas lágrimas. Deus sabe quando você colocou a sua cabeça no travesseiro e chorou. Deus sabe quando alguém te rejeitou, aquela pessoa te falou o que ela te falou. Deus sabe. Deus está vendo. Deus viu quando seus irmãos jogaram no poço. Ele viu. Deus viu. Mas tudo fazia parte do plano do Deus que é todo poderoso, do Deus onisciente, do Deus onipresente. Deus estava preparando um gigante. Ei, tem gigante aqui no Senhor? Você pode dizer isso para o Senhor? Conta comigo, Pai, porque eu sou um soldado leal. Eu sou um soldado leal. Eu vou fazer tudo conforme a sua vontade, Senhor. Faz em mim. Maria se achou grávida. O anjo falou, você vai conceber. Ei, como? Eu
eu sou virgem. É impossível. Ei, não diga que é impossível que o Senhor faça você viver a sua promessa. Não é impossível, porque para Deus não haverá impossíveis. Para Deus nada é difícil. Você vai gerar promessa. Você vai gerar promessa. Deus está te falando nessa manhã. Você vai gerar promessa. Porque agindo Ele, ninguém pode impedir. Ah, Maria, você vai, um anjo vai te visitar. Porque Deus não precisa, não depende do natural de ninguém. Deus não depende de nenhuma mão humana. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele vai continuar fazendo. Porque Ele é. Ele é. Ele é Deus. Ele não mudou. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e que busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. Quem bate, quem pede, quem busca, quem crê, quem permanece, quem se submete, quem é fiel, quem espera com expectativa, ele não viverá de abortos, mas ele verá o fruto do penoso trabalho e se alegrará. Toma posse nessa manhã da palavra que já foi entregue. Se você ainda não tem uma palavra, esse é o ambiente para receber. Deus pode fazer, Deus quer entregar. Abre o seu coração nessa manhã. Se você tem encontrado muros à sua frente, muros à frente do seu sonho, muros à frente da palavra, destrua-os no poder da força da oração, no poder da força do Senhor. Tem um rapazinho
na história da palavra de Deus, ele circulou uma cidade 7 dias. Ele andou, orou, gritou. Andou, orou, gritou. E nenhuma pedra ficou diante dele inteira. Pedra sobre pedra não havia mais. Porque ele buscou aquele que não acha nada difícil. Esse é o lugar de você fazer isso. Peça ao Senhor, clame ao Senhor. Eu não sei, esse é o seu tempo de orar. Busque do Senhor, fala: Senhor, eu peço um filho há tanto tempo, eu estou aqui. Senhor, minhas finanças, Senhor, os meus filhos, meu casamento, Senhor, a salvação da minha família, Senhor, eu te peço, Senhor. Ei, Senhor, lembra de mim. A minha vida profissional, Senhor, lembra de mim. Seja José, se entregue àquele que não erra. Senhor, eu estou aqui, Senhor, para aprender de Ti. Eu estou aqui. Sono aos meus olhos, até que os Teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Eu não darei o sono aos meus olhos, até que os Teus olhos encontrem o lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar, até que o Senhor venha. Eu clamarei, eu clamarei. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar. E fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa. Me escondeu na sua aljava. Pai, nessa manhã nós queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor não nos prometeu dias calmos, mas o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias, Pai. E nós descansamos nessa palavra em meio, Senhor, às adversidades, em meio às circunstâncias, Pai, em meio, Senhor, àquilo que nos tira da zona de conforto, Deus. Oh, Senhor, em meio muitas vezes àquilo que nós achamos que está demorado demais, Pai, nós descansamos nessa palavra, Pai, da Sua presença. Descansamos, Senhor, na Tua palavra que diz que o Senhor nos molda por dentro e por fora. O Senhor está construindo algo dentro de nós, Pai. E nós, como igreja do Senhor, nós queremos, Senhor, Te louvar, Pai, como o salmista fez. Ele Te louvou, Pai, porque, Senhor, Ele sabia no seu coração. E a minha alma sabe muito bem que o Senhor faz tudo de forma maravilhosa. Te louvamos, Senhor, pelos processos. Aceitamos, Senhor, ser trabalhados, moldados, entretecidos, Senhor, dentro, Pai, do lugar do secreto, Pai. Ministra os nossos corações, Senhor. Eu oro, Senhor, por uma igreja que ama mais o lugar secreto, Pai, do que o lugar dos holofotes, Senhor. Eu, Senhor, oro por uma igreja que ama e dá valor à Sua presença. Eu oro, Senhor, por uma igreja que prega e preza pela intimidade contigo, Pai, onde isso é mais importante, Senhor, do que o sucesso, Pai. Em nome de Jesus, trabalha no nosso coração, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa manhã, crendo que o Senhor que começou a boa obra é fiel para completar até o fim, Pai.
Essa é nossa oração, Senhor, de gratidão diante do Senhor, pelo que ainda não vemos, mas pelo que nós já cremos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Vejo muitos lindos bebês sendo formados. Deus abençoe, gente. Boa semana.